Pois bem, né? Então eu sou o padre Luiz Paulo, sou missionário sacramentino de Nossa Senhora, né? A minha terra natal é Santana do Manhuaçu, é bem no interior de Minas Gerais. Sou missionário sacramentino, né? Minha formação, parte da minha formação como missionário sacramentino aconteceu em Moimirim, e aqui os estudos filosóficos e teológicos foi em Belo Horizonte, né? E fui formador por 9 anos consecutivos, vamos podemos dizer assim, e como missionário, como padre missionário, trabalhei em Mato Grosso, no Ceará, Manaus, que é no Amazonas, né? E aqui em Minas Gerais, em alguns lugares aqui de Minas Gerais. E atualmente eu estou em Matozinhos, né? Que pertence à região metropolitana de Belo Horizonte. Então, Só para a gente recordar, eu estava recordando, né? Aquilo que as pessoas diziam da gente, ver as pessoas, os jovens, todos empenhados na paróquia, na comunidade, ação social e tudo mais. Para assim, nossa, isso aqui vai ser isso, vai ser aquilo, que todo mundo coloca etiqueta. Então, depois a gente, com a irmã Laura, com a irmã Micaela, a gente viu um pouquinho, né? Quando é que a gente acolhe ou não acolhe essas etiquetas ou esse parecer dos outros. Depois, semana passada, a gente escutou a irmã Micaela e a irmã Maria Luísa, que falavam, a irmã Micaela contou um pouquinho do que ela sentiu quando ela começou a conhecer as irmãs, a questão vocacional, né, a vida religiosa, como todos os outros, né, quando a gente sente alguma coisa, é porque é alguma coisa que mexeu com a gente. E hoje, nós vamos trazer para vocês, né, no Padre Luiz Paulo, a gente queria trazer um texto, né, porque na realidade, se a gente sentiu alguma coisa, quer dizer que alguém tocou. Verdade, não é assim? Isso mesmo, E se alguém tocou na gente, no nosso coração, esse alguém para nós é Jesus. Tem um nome, tem um rosto, né? Tem uma história. E aí hoje a gente quer um pouco também ver essa figura, essa pessoa de Jesus que toca o nosso coração. A gente partiu de baixo para cima, né? Vendo o que nós sentimos e vemos. Agora vamos ver um pouquinho do que ele, como ele comunica com a gente, né? Aí a gente quer ver um pouquinho com você essa realidade. O Evangelho de João, capítulo 1, 36 a 39. Então diz assim: no dia seguinte, João estava lá de novo com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus caminhando, João disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram esta declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: que procurais? Eles responderam: Mestre, onde moras? Ele respondeu: vinde e vede. Foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta das 4 horas da tarde. Esse lindo texto, né, padre? Esse texto lindo. É um texto muito lindo. E provocante, mãe. Esse texto é um texto muito provocante, porque, assim, Deus se manifesta, mas vendo o outro lado, a gente também tem que procurar, né? Então, a própria presença de Deus na pessoa de Jesus Cristo, ele provoca, né? E sentindo-se provocado, nos leva à busca, a querer mais, não é isso? Foi o que nós vimos. Aí aqueles discípulos vai perseguindo Jesus, vai caminhando de Jesus. Jesus percebe que tem gente atrás dele, né? Tem gente querendo caminhar com ele. Ele para e diz: olha, o que vocês estão procurando? O que vocês estão procurando? Aí eles: mestre, estão procurando mestre, rabi, né? E aí tem todo desenrolado a história aí, que é muito bacana, né? Muito bacana, né? Eles vão, né? Fica, não fala quanto tempo que ficou, se foi um dia todo, né? Foi um dia todo, né? Na verdade, né? Foi uma parte de um dia. E agora, essa parte desse dia que eles ficaram com Jesus foi algo muito marcante. E sabe, irmã, eu fico pensando assim, será que a gente tem essa busca? Será que a gente percebe Cristo que passa perto da gente? Na pessoa do próximo, do doente, né, do marginalizado, né, do bonitinho, do feinho. Né? Será que nós percebemos esse de Cristo e nós vamos atrás? Né? E quando a gente vai atrás, né, que experiência desse Cristo, né, que nós temos? Né? E eu acredito, irmã, que tanto eu, você e tantas outras pessoas, nós sentimos isso e a gente foi atrás. A gente ficou com Jesus Cristo. Né? E daí tem a nossa opção. Né? Aqui, no Evangelho, é tão interessante,
porque o discípulo faz questão de dizer, mencionar o horário. Era 4 horas da tarde. E nós sabemos muito bem, e eu sei, você sabe, né? E todos nós sabemos, eu acredito, né? Aquele momento que foi mais marcante na nossa vida, na nossa caminhada. Então, a experiência com Jesus Cristo é algo que é tão fundamental nas nossas vidas que a gente não esquece. Não é? A gente está sempre lembrando, é uma coisa muito marcante. Eu acabei falando muito, você ia falar, te cortei, né, irmã? Vai falar mais aí. Não, é isso mesmo, padre. O interessante, nessa aqui tem uma pessoa que está perguntando o que caracteriza essa busca vocacional. Então, isso aqui foi o que os discípulos fizeram. Né? Quer dizer, eles estavam em busca de algo. Aliás, na verdade, eles viram que João estava atraído por algo. Ele indicou. Teve uma pessoa que indicou algo, né? Teve alguém que antecedeu ao chamado, que deu um testemunho, que estava mexido, estava atraído por alguma coisa, por alguma pessoa, neste caso, Jesus, e indicou. Então, o que eles fizeram? Os discípulos se colocaram a caminho. Essa é a busca. A busca vocacional não parte de uma ideia, não parte nem de uma ideia, mas nem de um desejo a partir do nada. É sempre a partir de alguém que nos provoca alguma coisa dentro de nós, né? É interessante essa questão que a busca vocacional por aquilo que esse chamado de Deus para nós, para nos realizarmos plenamente como pessoas, como todo, né? Como a pessoa integral. Parte sempre de alguém que nos ama e que convida, que dá um toquinho, né? Como a gente acena aí, quando a gente vai dar um toquinho no celular, falar que um oi. Então, é alguém que dá um toquinho no meu coração e aí começa tudo, né? Essa busca vocacional parte de alguém que toca o meu coração, né, padre? Acho que é um pouquinho isso, verdade. Né? É isso aí, mãe. E também eu penso o seguinte, né? Esse algo ou alguém que toca o nosso coração, isso é um instrumento, né? Que serve de instrumento de mediação, vamos dizer assim, do próprio Deus falando com a gente, né? Então, no que contexto chamado? Talvez muitos de nós, ou muitos da juventude, ou muitas pessoas, às vezes fica querendo ouvir uma voz, irmã Lucinara, vem, segue-me. Não é bem assim. A gente escuta a voz e o chamado de Deus na realidade, na presença, né? na voz gritante do povo. E a gente até lembra um pouquinho lá do Êxodo, né? Eu ouvi a voz do meu povo clamando, né? Aí eu desci. Então hoje Deus desce, né, através de nós, né, nós que tentamos captar, vemos o irmão sofredor, vemos que tem muita coisa que precisa fazer na evangelização, no anúncio da palavra, na pregação, no serviço aos pobres, aos marginalizados. Opa, peraí, né? E aí casa, né, com carisma, no caso da vida religiosa, muitas das vezes, né, a gente descobre, a gente vive falando, e aí há aquele interesse, aquela vontade, e eu falo, não, a minha vida, ela tem muito a ver com esse estilo de vida. E é isso que eu quero para mim. E aí, então, você tem foco, força e fé, não é, no objetivo que você quer. Mesmo. Aí você vai atrás, né? Mas nenhuma voz vai te dizer assim, ô Luiz Paulo, vem, eu quero que você seja padre. Não tem essa voz, né? Mas tem aí a necessidade da igreja, o grito dos irmãos, enfim, né? Eu vou cumprimentar aqui a Luísa Germano, a minha amiga, ela está aqui participando aqui, né? E tá, na prática, ela está da caminhada, conseguimos ouvir Deus. Ela está dizendo aqui para nós aqui, né? Então, é exatamente, ô Luísa, é na prática da caminhada que nós conseguimos ouvir Deus. Agora, aquele que não caminha, muito difícil vai escutar a voz de Deus. E um outro meio, né, para escutar essa voz de Deus é a partir da palavra de Deus mesmo, né? Quer dizer, é essa palavra que está no irmão, mas que está no Evangelho, que está nas Sagradas Escrituras, né? Que vem ao meu encontro como um dom de Deus, como a voz de Deus, porque também tem muitos padres Paulo, você já conhece, que às vezes a gente tem esse costume, né, de ler a palavra de Deus como se fosse... A gente se acostuma a ler a palavra de Deus, né? E aí perde aquele mistério, aquele diálogo pessoal com Deus. Essa palavra de Deus, ela é escutada como realmente alguém que me fala. Então,
através da palavra e através das situações da vida, aí Deus realmente fala, né? Porque Fala Deus, pra gente. quando Ele fala conosco através da palavra de Deus, ela vai tocar lá no fundo, vai me chamar um caminho, como dizia, né? A caminhada, ela vai me atrair, me mostrar também que outras pessoas foram atraídas por esse chamado, por esta palavra, por esse É diálogo verdade. com Deus. É isso Então, nesse mesmo. sentido, como o Eu, senhor dizia, né? Pois é, isso mesmo. Eu lembro muito bem quando, no meu discernimento vocacional, quando eu estava, né, assim, para entrar no seminário, um dos textos bíblicos que Deus me falou muito através do texto bíblico, né, aí ele fala da leitura da palavra, é do profeta Jeremias, né, antes, né, que você nascesse, te chamei. Aquilo falava para mim tão forte, entendendo? Eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. Agora, uma coisa assim, eu fui descobrindo isso, e isso vai ficando muito forte na minha atuação na vida da comunidade, né? Eu era catequista, eu era do grupo de jovens, eu cantava na igreja, né? Então, quer dizer, esses apelos na vida da comunidade, na vivência da vida da comunidade, na escuta da palavra, que vai fortalecendo a gente, que vai dando direção à caminhada da gente, né? E é essa experiência que a gente faz com Jesus Cristo. Vinde verde. Tá vendo? Vinde verde. A gente fica aí, Exatamente. muitos de nós ficamos um dia, outros ficam anos e anos e anos, outros passam a vida toda e ainda não conseguem perceber, não é? Exato. E também acrescentando essa dimensão da vida, a palavra, e onde que, assim, eu acho que isso faz síntese, eu acho que é uma graça, é na oração, né? Quando a gente percebe que o outro vem ao meu encontro, me faz um apelo, o sofredor, aquele que está precisando de mim, né? Precisando de uma mão, de uma solidariedade. A palavra de Deus que vem ao meu encontro, e onde que eu percebo todos esses dinamismos? É na oração, é no parar para ficar ali com um pouco com Deus, né? Esses tempos de Isso. oração. Às vezes a gente pensa assim que a oração pode ser as práticas de oração, né? Nós somos carmelitas, né? E o Senhor um carisma eucarístico, nós dois partilhamos da mesma intuição. Eucaristia é a gente que se doa e a gente que também está aos pés do Senhor Eucarístico, quer dizer, uma presença. Então, o estar na oração, o estar nesse diálogo, eu com você, Jesus, nesse momento de intimidade, e reler a própria história, percebo na vida do dia a dia, reler a palavra de Deus, na oração isso se faz síntese, né? Isso se faz presente, se faz real. Porque eu não sei se na experiência do Senhor tem isso, e também nas pessoas que o acompanham. Às vezes as pessoas também gostam de fazer muito, né? Nas nossas paróquias, os jovens cantam, dançam, Sim. servem, mas às vezes isso pode também tirar do caminho, né? Pode ser um ativismo que não me leva ao essencial. Eu não sei se na experiência do Senhor você tem algo a contar para a gente, isso também é realidade. Quando ela não faz síntese diária com o Senhor, ela pode também desviar, né? Oi, irmã, eu sempre falo com o pessoal com quem eu acompanho, né, que, né, na vida paroquial, né, não diretamente somente com os jovens, mas aquelas pessoas com quem eu tenho contato. Nós temos que perguntar assim, quando eu estou no trabalho de evangelização, eu estou agradando a quem? Eu estou a serviço de quem? Né? Então, a primeira pergunta a gente tem que fazer é isso. Eu estou a serviço de quem? Eu estou a serviço de mim mesmo, eu estou a serviço do reino de Deus, portanto, Jesus Cristo. Porque tem muitas pessoas, muitos de nós, não falo muitas pessoas, mas nós podemos cair nisso, irmão, porque a gente faz no fazer, então eu canto, eu danço, eu toco, eu leio, nananana. Agora, se eu não estiver fazendo nada disso, eu não vou na comunidade, não. Tá entendendo? Então, aí, se eu vou na comunidade só para cantar, tocar, dançar, ler, enfim, etc e tal, eu estou indo lá por causa de mim mesmo. Eu tenho que estar fazendo algo. Né? Eu tenho que estar fazendo algo para satisfazer a mim mesmo. Para eu demonstrar para as pessoas, nossa, eu sou bom, né? Olha, o Padre Luiz Paulo é bom, o Padre Luiz Paulo ele sabe de tudo, ele tem uma capacidade tal. Agora, se eu não estiver lá me apresentando, né, entre aspas, me apresentando, então, até você tem uma boa intuição, no sentido assim, aparentemente, você está achando que está fazendo um bem para o povo, mas na verdade está fazendo bem para si mesmo. Claro, irmã, claro, né, que nós temos que estar fazendo bem para nós mesmos, mas em vista de, né? Então, eu leio na missa ou na minha comunidade, né? Eu leio para o povo ou para mim?
né? Eu toco em vista do povo ou em vista da minha satisfação pessoal? E assim a gente vai fazendo as perguntas. E aí a gente vai discernindo, né? Então, aí sim, talvez quando você faz e quer fazer para Deus e da melhor forma possível, aí você assume poucas coisas, tem um tempo maior com Jesus Cristo, com Deus, e faz mais perfeito. O irmão, para dizer a verdade, eu fico assim indignado quando eu vejo muita gente fazendo um monte de coisa e diz, não, é para a igreja mesmo, a gente faz para a igreja mesmo. Então parece que não busca a perfeição, tá entendendo? Não busca a perfeição. Sim. E outro fala assim, eu estou fazendo porque não tem ninguém para fazer, mas eu não dou espaço para que outras pessoas também façam. Né? Eu tenho que estar em evidência, eu que leio, eu que toco, eu que canto, eu que falo, eu que... Tá entendendo? Aí fica muito difícil, tá entendendo? Então eu penso que esse discernimento... Esse contato que a gente tem com Jesus Cristo na oração, né, diante da Eucaristia, na palavra de Deus, eu vou tomando consciência de que eu não preciso fazer muito. Eu preciso fazer pouco, tendo consciência desse pouco que eu estou fazendo, em vista do irmão. E quando eu faço em vista do irmão, eu estou respondendo de uma melhor forma possível, consciente, o chamado que Deus me fez. Eu não sei se eu me fiz entender, irmã, e também eu não sei se o pessoal, né, o pessoal está acompanhando aqui. A Luísa Germana está dizendo assim, faz de qualquer jeito. É triste quando a pessoa faz de qualquer jeito. Não. É muito triste. Exato. Não é? Não, mas só retomando o que o senhor disse, teve uma palavrinha que o senhor disse aí, que é uma palavrinha muito importante também para o nosso encontro de hoje. A palavra chamada discernimento. O discernir. Isso. Discernimento é uma palavra muito importante para a nossa vida de cristãos. E ela, às vezes, é esquecida, mas nós queremos lembrá-la hoje. Verdade. O discernir é o saber ver o que é o melhor para mim neste tempo. Nós não vamos ir na etimologia da palavra, que pode ser um outro momento, mas como eu vou poder compreender o que é o melhor para mim, o que Deus me dá e me pede neste momento? Através do acompanhamento espiritual ou vocacional. Nesse nosso caso, nós estamos fazendo este mês vocacional. Então, o discernimento, o poder perceber, realizar, escolher aquilo que Deus me dá, né, me oferece como oportunidade de vida, eu posso fazer através do acompanhamento vocacional. O senhor quer dizer para a gente que um pouquinho o que é um acompanhamento vocacional, Padre Luiz Paulo? Sim, sim, faz com muita alegria. Olha, então, você que é jovem, está aqui ligado com a gente aqui, é importante isso, né? Porque, na verdade, assim, há aquele despertar em nós, aquela vontade de querer seguir as coisas de Deus, né? Na igreja, enfim, né? Muitas das vezes até quer seguir as coisas de Deus assim, numa vida mais austera, vamos dizer assim, como religioso, como religiosa, ou como padre, ou como leigo engajado na comunidade. Agora, a gente realmente precisa ter assim, um discernimento, né? E o discernimento vem justamente com o acompanhamento. Quando você faz um acompanhamento vocacional, então, né, você vai procurar uma pessoa geralmente capacitada, né, nesse sentido, né, que possa te orientar, que possa acompanhar, conversar com você, indicar alguns textos, alguns livros, né, que vai te ajudando nessa reflexão interior, né, porque a gente é muito interior e muito pessoal, né, assim, a reflexão. Mas ela pode ser direcionada. Então, essa é chamada de acompanhamento, né, vocacional. Né? Aí, obviamente, né, a gente vai apresentando alguns pontos para você, de acordo também com a sua vontade, os seus desejos, a sua busca. E assim, no final, então, desse acompanhamento vocacional, aí você faz um discernimento, e é um discernimento para a vida toda. Né? Pelo menos, né? Comigo foi assim, e eu espero que seja assim também para aqueles que desejam e querem esse acompanhamento. Agora, irmão, não sei se é já adiantando, mas assim, o acompanhamento vocacional, ele tem muito a ver também com o acompanhamento espiritual. Não é a mesma coisa, mas está muito ligado, né? Está muito ligado. Isso mesmo. Porque no acompanhamento vocacional, existe também o vocacionamento espiritual. Né? E vice-versa, no acompanhamento espiritual, existe também o acompanhamento vocacional. Né? Então, os dois caminham muito junto, embora sendo um pouquinho diferenciado. Então, quando a gente fala assim, acompanhamento vocacional, então, primeiro a gente quer saber quais são as aptidões,
né, religiosa, né, vamos falar no campo religioso, quais as aptidões religiosas do jovem ou da jovem. Então, a partir, então, da sua aptidão, né, que ele tem a capacidade, né, de colocar para a gente, aí que a gente vai fazendo essa orientação vocacional, né? Aí para ela direcionada. Exato. E até que ela toma uma decisão. Agora, no discernimento não, no acompanhamento espiritual, você quer ser um bom cristão. Então, o norte da gente é Jesus Cristo. É Jesus. Isso não quer dizer que não seja Jesus também no acompanhamento vocacional. Sempre é Jesus. Mas no direcionamento espiritual, eu quero, por exemplo, eu quero estar bem com Deus, quero entender a mensagem de Jesus, quero entender os apelos de Jesus, mas não preocupado se eu quero ser irmão, ou padre, ou leigo, né? Enfim. Né? Então, o discernimento vocacional nos ajude a pensar, a dar uma direção à minha vida espiritual. Não é isso, irmã? Assim não é mais ou menos por aí? Exato. É isso mesmo, também porque ajuda muito a gente a distinguir é que no acompanhamento vocacional, ele é por um período, exatamente como o senhor disse, né? Se eu quero escolher, quero perceber o que Deus quer de mim, parte daquilo que eu desejo, né? O que está, assim, o que está fervendo, o que está, como diz aqui no Evangelho, o que me atrai, mas não é só. Para ter um acompanhamento vocacional, para que um chamado vocacional, nenhuma vocação religiosa, que a gente está falando religiosa, ou outras vocações, tem que ter um chamado. Então, o acompanhamento vocacional ele se dá a partir de eu sentir que alguém perceber a minha vida na oração, nos apelos que acontecem na vida do dia a dia e na palavra de Deus, né? Que Deus está me chamando para algo específico. Então, todo acompanhamento vocacional, ele é um período da nossa vida. Isso. E aí é muito importante, não pode esquecer de, né, falar para o pessoal que está acompanhando a gente. Então, no discernimento vocacional, é muito importante a sua vida comunitária, a sua vida eclesial. Né? Não esquece disso não, né? Porque a sua vida eclesial vai te ajudando no discernimento. Lembra do discernimento que nós estamos falando? A outra coisa, leitura da palavra de Deus. Né? O contato com a palavra de Deus. É muito importante que você tenha, né, esse contato diário com a palavra. O que a palavra nos diz? O que Jesus nos diz? O que Deus está me dizendo diante desse discernimento que eu estou querendo fazer? E a outra coisa é a sua vivência sacramental. E vamos dizer assim, a vivência sacramental, principalmente na Eucaristia. O contato com a Eucaristia, que é o sacramento da comunhão. Então, uma coisa leva a outra, né? Então, eu estou em comunhão, né? Ouvindo a palavra e no contato com os irmãos na vida eclesial, vamos dizer assim, né? Então, essas três coisas, eu acredito, irmão, que é fundamental na nossa vida, né, para o acompanhamento vocacional, que, como você mesmo frisou, ele é por um período, mas em vista de uma vida toda, né? É por um período de uma vida toda. E aí o acompanhamento espiritual, ele é em vista da vida toda, né? É em vista do aqui, agora e sempre, né? E é isso que é interessante, né? Que está perguntando como a gente vai procurar, quando a gente vai procurar. Então, diante do apelo vocacional, né? Então, o jovem, uma pessoa jovem, assim, jovem até os 35, 38, 40 anos, a juventude já está se alargando até os 40 anos, dependendo do país, né, da região, a Europa até os 40 anos, 38, nós menos, né? Mas então, quando você sente esse apelo de Deus em uma realidade, quer dizer, a realidade matrimonial, a realidade missionária, vocacional, um padre, a irmã, então você sente esse apelo e você vê, nossa, o que eu estou fazendo na minha vida? Como é que está a minha vida? Então, eu vou procurar uma pessoa. É sempre bom procurar uma pessoa matura na fé, né? A gente não procura um amigo, vamos supor, eu tenho 20 anos, aí procurar meu amigo tem 20 anos e também está trabalhando na igreja. Não, ele não pode fazer um acompanhamento nem vocacional, nem espiritual. Uma pessoa, um padre, uma irmã, uma família, às vezes tem casais com uma experiência espiritual tão bonita. Então eu procuro para fazer, olha, eu queria entender onde Deus está me chamando. Então, esses critérios que o padre deu, a escuta da palavra, a vivência na comunidade, porque toda vocação nasce na comunidade, vive na comunidade, tem um serviço à comunidade, e nos sacramentos, né? na questão da Eucaristia, da confissão, nessa vida de oração. O discernimento vocacional está aí dentro.
O discernimento, assim, o caminho de acompanhamento espiritual, não tem data de término. Enquanto nós estamos vivos, nós podemos fazer. Por quê? Porque estamos vivos. A nossa vida é uma dinâmica. A nossa vida, ela nos pede continuamente um passinho. Santa Teresinha dizia, é importante estar com o pé sempre levantado no próximo degrau. Então, quer dizer, a nossa vida, ela sempre está desafiando a nossa fé, a nossa vivência, deixar, às vezes, as nossas terras, como Abraão, né? Então, é importante ter essa clareza, né? Esse acompanhamento vocacional para discernir qual é o caminho que Deus quer para mim específico. Vida religiosa, vida matrimonial, missionária. Sim. Aqui está surgindo duas perguntas aqui que eu acho muito interessante. Tem alguém perguntando assim, quem poderia ajudar no acompanhamento vocacional? É somente o padre? E a outra pergunta, a leitura da palavra da vivência... Não, tem a outra pergunta aqui. E esse tempo de acompanhamento vocacional, quanto pode durar? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos, olha só. Vamos a irmã já até mencionou aqui com relação a isso. Olha, não é só o padre que pode fazer esse acompanhamento vocacional, não. Aliás, a irmã já deu, né? Se você, por exemplo, se o seu desejo é a vida matrimonial, então, é você procurar um casal, né, assim, né, bem alicerçado, de espiritualidade, para conversar sobre isso. Ele vai te orientar, né? Então, se for de igreja, casal que participe de igreja, em alguns lugares tem até os casais vocacionais, né? Então, eles têm todo um aparato que pode te ajudar muito na orientação e na sua direção para levar o seu discernimento. Agora, se você procura uma vida religiosa feminina, no caso você é uma jovem e quer entrar para um convento, para a vida religiosa, então, você até pode falar com o padre, mas o correto é você procurar uma irmã, né? Uma irmã que tenha experiência, tenha vivência, que você conheça, né? Agora, se você não conhece mais o padre, porque às vezes nem todos os lugares tem a presença da irmã, com certeza o padre vai indicar alguma irmã, alguma congregação para você conversar. Então, esse negócio, irmã, aconteceu comigo essa semana. Uma jovem entrou em contato comigo querendo saber, né? Olha, como é que eu faço? Eu queria saber qual é o tempo que a gente gasta para entrar no convento, eu gostaria de entrar no convento. Aí eu ouvi, né, eu conversei bastante com ela e depois falei assim, olha, eu vou indicar uma irmã, né, bem bacana, bem legal. E essas perguntas que você está querendo me fazer, você procura fazer com a irmã, porque você não vai entrar no seminário, você vai entrar num convento de irmãs. Então as irmãs, né, elas têm, né, mais propriedade para te orientar, para que possa te ajudar a levar ao discernimento. Não que eu não queira te orientar, mas o mais ideal seria a irmã. Então eu até passei o contato da irmã Micaela, né, para essa jovem, né, para a irmã Micaela, né, conversar com ela. Enfim, eu não sei se ela entrou, né? Agora, se você quer ser um padre, um sacerdote, um religioso, né, ou mesmo um sacerdote, procure um sacerdote, porque o sacerdote, se ele achar que ele pode te orientar, não tem tempo, ele vai indicar, né, o promotor vocacional, né, vai te colocar ali. Então, assim, tá, mas eu quero conversar com o padre, eu quero casar, né, mas eu quero conversar com o padre, pode te ajudar, mas, obviamente, o padre ou a irmã, e vice-versa, né, mas ele, num certo momento, ele vai indicar a pessoa correta, né, para que você possa ter esse papo, esse discernimento melhor. Agora, a outra pergunta foi assim, quanto tempo dura esse acompanhamento vocacional? Olha, para umas pessoas dura 1 ano, para outras pessoas dura 2 anos, para outras pessoas dura 4 anos. Depende da pessoa. Isso é muito pessoal, tá entendendo? Então não tem um tempo assim, 6 meses. Não. Por exemplo, para entrar para a vida religiosa, para a minha congregação, vou falar um pouquinho da minha religiosa. É no mínimo 1 ano de acompanhamento vocacional. Tá entendendo? No mínimo 1 ano. E esse acompanhamento vocacional que eu estou dizendo é o seguinte, é você na sua vida eclesial, quando eu falo vida eclesial, é você na sua família, junto à sua comunidade. Aí nós acompanhamos você, né, através de carta, de encontro, visita a família, visita a sua comunidade, por 1 ano. Depois de 1 ano, esse acompanhamento vocacional ele continua. Mas aí conforme é o seu discernimento, conforme a sua vontade e a vontade da congregação, obviamente, te leva para um ambiente mais de formação religiosa, né, para tal coisa. Mas o acompanhamento continua, né, assim, tá entendendo? Então depende muito, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada congregação é uma congregação,
Então, né, mas não tem, o certo, assim, não tenha pressa, viu? Não tenha pressa. Né? Comece a fazer seu acompanhamento. Se não for para você levar o discernimento este ano, leva o discernimento o ano que vem. Agora, é claro, você não pode passar uma vida toda no discernimento vocacional. Aí tem um momento que tem que dizer, opa, peraí, né? Vamos tomar uma atitude aí, afinal de contas. Afinal de contas, o que você quer? Qual é o seu foco? Qual é a sua intenção? Qual é a sua fé? Qual é a sua caminhada? A gente faz essas perguntas, assim, né, para o jovem, para a jovem, para que ela possa tomar uma decisão. Porque senão fica aí 10 anos fazendo acompanhamento vocacional, querendo discernir e não toma nenhuma decisão, não é? Exato. Alguém perguntou, e o discernimento vocacional? Então, é exatamente, o discernimento vocacional está dentro do acompanhamento vocacional. E aí tá, o discernimento é feito não para ficar a vida inteira discernindo, o discernimento é feito para escolher. É o que o padre falou, né, Padre Luiz Paulo? Quer dizer, você faz um discernimento, faz um acompanhamento, nesse caso, vocacional, para quê? Para poder decidir, para poder tomar uma decisão que vai implicar que você dê passos concretos na direção que você escolheu. Então, no discernimento, por isso que ele tem um término, no discernimento vocacional, neste caso. Mas em todo discernimento e todo, é para quê? Para que eu possa fazer passos concretos, para não ficar só pensando, entendendo, rezando, pensando, refletindo. Aí surge a pergunta, né? E quem que é o bom acompanhador espiritual? Como é que eu sei? Na verdade, somos nós os protagonistas de nossa vida. A gente pode achar até o Papa, né? Pode ser o Papa o melhor acompanhador, a gente pode dizer entre aspas. Mas se ele pode ter seu Papa, mas depois eu não decido, eu não tenho essa coragem de dizer, é isso que eu entendi isso, então eu passo que eu vou fazer, eu sou responsável da minha história. Não adianta ter nem o melhor acompanhador espiritual, porque não existe o melhor acompanhador espiritual, existe aquela resposta que eu dou diante dos apelos que Deus me faz. Porque, só para entender um pouquinho essa função, né, do acompanhador, que vai te ajudar a perceber qual que é a sua função, qual é a função dele. Então, o acompanhador, a pessoa que vai te acompanhar, ela vai te acolher, te escutar, né, a te ajudar a discernir o que Deus está te dizendo, o que é seu, o que não é seu, o que é dos outros. Mas, no final das contas, é você que vai caminhar, é você que vai se comprometer com o Evangelho, é você que vai partilhar sinceramente a sua vida. Porque também acontece, né, padre, que às vezes a pessoa chega e ela não diz tudo. Né? Então fica ali com aquele medo. Claro, no início... Não tem como adivinhar. Não tem, no início é assim. Né? Mas tanto mais você vai caminhando, as coisas vão ficar claras dentro de você, né? Vão esclarecendo dentro de você, vai esclarecendo na oração e vou esclarecendo ao padre, ou à irmã, ou à pessoa que está acompanhando, e isso vai ficando tudo mais claro para tomar as decisões devagarzinho na vida, né? Então, tudo está ligado, uma coisa está ligada à outra, mas o que é importante é que eu e você, todos nós, tenhamos essa consciência que o discernimento, acompanhamento é feito para que eu faça as escolhas para a vida. Né? Para ser mais parecido com Jesus. Isso. Tem um dado muito importante que a gente tem que ficar muito atento, né? Aí as pessoas estão vindo muita pergunta, eu estou achando ótimo, tem aparecendo pergunta interessante aqui. Agora a gente tem que tomar o cuidado, porque às vezes, muitos de nós procuramos respostas dos outros, a gente quer que os outros dêem uma resposta para a gente. Tá entendendo? E não é bem assim, não é isso. Não sou eu que vou dar a resposta para você, não. Eu vou te ajudar, vou te acompanhar, né? Eu vou te acompanhar. Agora, quem que dá a resposta é você. Né? Agora, só que tem gente que quer receita. 2 mais 2 é igual a 4. Então, eu vou acompanhar 6 meses, acompanhamento, depois 6 meses eu quero que você diz para mim se eu posso ser padre, ou se eu posso ser irmão, ou se eu posso casar. Não é assim. Né? A resposta é Nada sua. Disso. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fica atrás de receita, querendo que os outros diz o que a gente tem que fazer, o que a gente deve fazer. Né? Exato. A outra coisa não tem. Aqui, como... pode falar, irmã. Não, só para dizer que nem Jesus dava receita. Ele falou assim, o que vocês querem? Né? Então vocês que têm que viver. Se vocês quiserem, fiquem comigo. Se vocês não quiserem, então nem ele, né, padre, dava receita. Jesus dava receita para as pessoas, né? É vivência, né? É vivência. É vivência. Agora, aqui surge uma pergunta aqui, assim, o que comporta em relação à família? Olha,
a família, ela é fundamental no discernimento vocacional. Mas aí vem logo em seguida, você pergunta, e quando a família não apoia? Quando a família não apoia, fica um pouquinho mais difícil, mas isso não quer dizer que você não deve fazer o acompanhamento vocacional, não. Claro que quando a família apoia, aí é outra coisa, né? O caminho é aberto, né? Então eu conheço, por exemplo, a minha família, por exemplo, sempre me apoiou. Mas eu conheço famílias também, padres inclusive, que a família não apoiaram. E a pessoa se tornou padre, né? Chegou ao sacerdócio. Então, quer dizer, é muito bom quando a família apoia, porque aí a casa, o coração, a mente, a vida, está tudo aberto para isso. Agora, quando não, fica um pouco mais difícil, mas não quer dizer que acontece. Porque, na verdade, você tem que descobrir qual é a sua vocação, qual é o seu foco, o que você quer da sua vida. Né? Os nossos pais, eles nos orientam, mas nem sempre o que eles querem para a nossa vida é aquilo que eu quero. Né? Então, até nisso vai no discernimento vocacional. Eu sempre gosto de contar uma historinha, né, vou contar a história. Pode contar, irmã? História rapidinha? Pode, claro. É o seguinte, é porque tinha um rapaz, diz assim, o rapaz diz que o rapaz queria ser padre, sabe? Queria ser padre, mas o pai dele queria que ele fosse advogado. Queria que ele fosse advogado. Mas ele, não, eu quero ser padre. Aí ele, não, mas você vai ser advogado, esse negócio de padre não tá com nada, não. Então tá bom. Aí ele estudou, acho que foram 4 anos de estudo, não me lembro quantos anos de estudo. Aí ele chegou, aí quando você pegou o diploma, né, aquela festa, o pai muito feliz, etc e tal. Aí ele, assim que pegou o diploma dele, ele chegou para o pai, pois bem, pai, você queria que eu fosse advogado, então tá aqui o advogado, tá aqui, agora é do senhor, agora eu vou seguir a minha vida, eu vou ser padre, né, eu vou entrar para o seminário, né. Então, essa é uma historinha dessa, eu não sei se é real ou não, mas é mesmo por aí. Né? Então, com isso eu não estou querendo desvalorizar o acompanhamento, o conselho e a vontade dos nossos pais. Mas tem um momento na vida, né, que nem sempre aquilo que meu pai e a minha mãe quer para mim é o que eu quero, que vai me tornar uma pessoa feliz. E aí, então, que nós precisamos estar, né, de olho na palavra, né, na minha vontade, no meu desejo, no meu discernimento, para que, de fato, eu não tome uma decisão, né, que depois eu vou arrepender, que não seja uma decisão, né, vamos dizer assim, vocacional. Porque quando é vocacional, mesmo que os pais, a família não apoiam, mas a pessoa se sente feliz, né, e não é isso que vai, né? E depois disso, quando os pais veem que os filhos estão felizes, eles ficam felizes também, né? A felicidade de todos depois. Porque quem, na verdade, quem proporciona a felicidade não são meus pais, nem sou eu mesma, é Deus. Então, quando Deus me mostra o caminho, que eu acolho a sua vontade, com todo o amor, sabendo que é um pai amoroso, o que eu vou viver é feliz, e eles vão ver, né, essa felicidade. Agora, padre, uma jovem perguntou, eu sou muito tímida, e aí, como é que faz essa história, né? E pessoas são muito tímidas, realmente. Tem tanta coisa bonita dentro do coração, né? Com tanto desejo, mas às vezes tem uma dificuldade de se expressar, né? Então, nessa questão, no acompanhamento espiritual ou vocacional, neste caso nós estamos falando, não é que a pessoa vai chegar no primeiro encontro e vai contar toda a sua vida ou vai partilhar. Não, é um caminho, gente. Ninguém nasceu falando. A gente aprendeu a falar, né? Todos nós aprendemos a falar. Primeiro mama, papai, e aí foi, né? Então, na vida também é assim, na vida espiritual, sobretudo aquelas coisas que são mais íntimas do nosso coração, que às vezes são desejos que estão lá no profundo, né, padre? E você que tem essa timidez, muitos nós temos, ninguém sabe, ninguém consegue falar logo, mas aquele primeiro passo, às vezes eu conto alguma coisa, escrevo algo, também tem quem escreve, e devagarzinho eu vou expressando os meus sentimentos, os meus desejos. Verdade. Isso é devagar. Né? Todos nós, tem uma fase na vida, todos nós somos muito tímidos, a gente vai se abrindo aos poucos. Na verdade, eu não sou obrigado a confiar em você, não. Você tem que me dar segurança para eu poder confiar em você e perder minha atividade. Então, né, não é no primeiro encontro que a gente vai, né, assim, né? A gente vai aos poucos, mas é importante também a gente não cultivar a timidez. Eu tenho que vencer minha timidez, eu tenho que me abrir. Porque, irmã, é o seguinte, se eu não falo de mim para você, como é que eu tenho certeza que você vai me amar? Tá entendendo?
Então, eu vencendo essa timidez, eu falando de mim para Deus, falando de mim para você, eu estou te dando a oportunidade, e me dando a oportunidade de ser amado, e dando a oportunidade a você de me amar, porque a gente não ama aquilo que a gente não conhece, a gente não ama as pessoas que a gente não conhece. Agora, se você se abre, com toda a dificuldade, se abre para mim, aí eu vou poder, né, te ajudar no discernimento, no acompanhamento. Agora que você nunca fala, fica meio difícil. Mas também não quero que você chegue e fala tudo de uma vez. Calma, né? Calma. A gente levou 9 meses para nós nascermos, sendo gerado, né? Então, calma. Não é de um dia para outro, não, essas coisas. Mas é importante a gente vencer a timidez, não é? Para a gente expressar, para a gente poder também compreender o que nós carregamos, a beleza, a riqueza, o tesouro que carregamos dentro. Porque é quando a gente se expressa que a gente vai entender isso tudo, né? Então é assim. Agora, nesse mundo de expressões, agora a gente está chegando já, quase terminando a nossa live, está faltando pouco, ai, mano, né? Que coisa mais triste, tá tão bom. O papo tá bom demais. O papo tá muito bom, mas a gente tem que ir concluído, né? Ah, vamos marcar. Oi, então, mano, padre, eu só podia dizer um pouquinho. Não ouvi, mãe, não ouvi. Pode falar, padre. Não, você pode sugerir, né, dizer... O senhor podia um pouco contar um pouco o que vai ser essa... O senhor falou que queria falar sobre a live que a gente vai fazer, que o senhor vai fazer, né? Pois é. E também dar uma dica, deixar uma mensagem, uma palavra, assim, àqueles jovens que estão nos acompanhando, né? E assim, uma palavra de coragem para a gente poder continuar caminhando. Pois é, então olha só, eu queria assim, né, fazer propaganda no sábado agora, dia 29, às 8 horas, haverá um Talk Live Show, né, Padre Luiz Paulo e convidados junto à emissão. E nós teremos, né, uns convidados muito especiais, mas 2 convidadas são muito especiais e vocês não podem perder a participação delas. É a irmã Mica e a irmã Lucinara. Essas 2 estarão comigo no próximo sábado, minha gente, às 8 horas. A irmã Micaela, nós vamos conversar um pouquinho sobre a vocação religiosa. E a irmã Lucinara vai cantar para nós, hein? Olha, né, já está super afinada, irmã. Ontem nós já ensaiamos a sua música, só passar agora, está tudo muito bacana. Então, olha, você, né, que está aí nessa live hoje aqui, não perca. Será transmitida pelo YouTube, pelo canal do YouTube da Paróquia do Senhor Bom Jesus de Matozinho. Então é só você entrar no YouTube e colocar lá, né? Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Aí você vai topar comigo, a irmã Lucinara, a irmã Micaela e um montão de outras pessoas. E o papo é sobre justamente vocação. Nós vamos falar sobre a vocação sacerdotal, vocação religiosa, vocação matrimonial e a vocação laical. Olha, são 15 pessoas que estarão comigo para a gente conversar, cantar, nos divertir, né? E também, claro, levar essa mensagem para você. Bom, a minha mensagem para você que está acompanhando é uma mensagem de fé, de alegria e de esperança. Quero dizer a vocês que eu estou muito agradecido a Deus por esse bate-papo com a irmã Lucinara e saber que você está aí. Eu vi várias perguntas muito interessantes. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa, né, te iluminar. E se você, né, quiser entrar em contato comigo, né, aqui pelo direct, ou pelo Facebook, ou pelo Messenger, pelo WhatsApp, né, pode entrar em contato comigo, terei a maior alegria de poder te orientar, te mostrar, né, te ajudar na sua caminhada, tá certo? Lembrando que a Luísa Germán está dizendo, olha, se você pode se inscrever, entra no canal lá do Padre Luiz Paulo, ou da paróquia, se inscreva lá, né, e para não perder a live. Né? Ô, irmã, muito obrigado pelo convite, tá? Já estou te aguardando aqui no próximo sábado, tá, irmã? Nós estamos muito felizes e também muito ansiosos para este momento, né? É algo novo para a gente, é algo muito bonito e nos sentimos realmente muito alegres por termos sido convidadas para esta novidade, né? Essa nova evangelização. Então, quero também agradecer a cada um de vocês, ao Padre Luiz Paulo que esteve conosco, que aceitou, que está junto com a gente, que foi um grande incentivador nosso nessa caminhada, né? Através desses meios maravilhosos de comunicação, né? Ele foi aquele que nos empurrou, nos impulsionou e aí estamos aí. E também queria dizer a você que realmente procure alguém para te acompanhar vocacionalmente, para poder compreender a beleza da vida no lugar que Deus te deu. Ele te deu e te dá a cada dia, né? Isso é muito importante. E também o seu acompanhamento espiritual.
vai devagar, mas vai. Dá o passo que depois do primeiro passo a gente não para mais. Então a gente agradece e um grande abraço para todos vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado, irmã. Tchau, tchau. As bênçãos de Deus para todos nós, nossas famílias. Até sábado, minha gente. Tchau. Meu Deus. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau.